Hoje é sexta-feira, dia 26 de setembro do ano do Senhor de 2025. Nós estamos na 25ª semana do tempo comum e o trecho do Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então, Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Um dos traços do Evangelho segundo São Lucas é a frequência com que o evangelista menciona que Jesus estava rezando. A dupla pergunta feita aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? É o resultado da consciência que Jesus tem de não estar sendo compreendido. Jesus reza antes de tomar decisões importantes. Se Jesus pergunta aos discípulos acerca de sua identidade, é porque ele julga que eles já têm os elementos necessários para afirmar que ele é o Messias e não somente um profeta. Há nesse episódio o salto qualitativo na compreensão da identidade de Jesus. Ele é não somente um profeta, mas o Messias prometido por Deus, esperado por todo o povo. A primeira resposta dos discípulos acerca da pergunta que Jesus lhes põe: Quem dizem os homens que eu sou? Não só não tem clareza, a multidão não somente não tem clareza acerca da identidade de Jesus, como não conseguem ultrapassar o limite do imediatamente visto. Não conseguem ultrapassar a aparência. A opinião das multidões prende Jesus ao passado de Israel. Para a multidão, Jesus é identificado com João Batista, Elias ou ainda algum dos antigos profetas. Nós já temos dito, eu repito, não há unanimidade entre as pessoas sobre a identidade de Jesus. Não houve no passado, não há em nossos dias. A segunda pergunta engaja os discípulos numa resposta que nós poderíamos caracterizar como sendo existencial. A eles, aos discípulos, Jesus pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? Como porta-voz do grupo dos 12, Pedro responde: o Cristo de Deus, isto é, o Messias, prometido e esperado, em quem habita o Espírito Santo. O termo Cristo, Christos, em grego, traduz o termo hebraico Mashiach, ambos significando ungido de Deus, uma maneira de designar o que nós chamamos de Messias, que é
a tradução para o português do termo Mashiach ou então Christos. A recomendação de não contarem a ninguém o que eles acabam de professar tem por finalidade salvaguardar a peculiaridade do messianismo de Jesus. Vale eu insistir, porque Jesus proibiu severamente aos discípulos de não dizerem a ninguém que ele era o Messias? Porque não se esperava um Messias sofredor, servo. Não se esperava um Messias rejeitado e assassinado, como foi o caso de Jesus. Do ponto de vista narrativo, é preciso esperar, pois o evangelista vai justificar que era preciso a rejeição, o sofrimento e a morte de cruz de Jesus somente no último capítulo do seu evangelho, isto é, no capítulo 24. Por ora, os discípulos, esperando pacientemente o tempo da compreensão e da proclamação, eles devem escutar e crer na palavra de Jesus. É essa dupla atitude, escuta e fé, é essa dupla atitude que os convida à voz celeste quando da transfiguração do Senhor sobre o monte. Diz a voz que sai da nuvem: este é o meu filho, o eleito, ouvi-o. Escutar e confiar na palavra do Senhor. Na sequência da profissão de fé de Pedro, Jesus anuncia sua paixão, morte e ressurreição. Este anúncio exige dos discípulos se distanciarem da opinião das multidões a respeito de sua identidade e de uma falsa ideia do Messias. Este anúncio tem igualmente uma incidência prática na vida dos discípulos. Qual seja tal incidência? Como seguidores de Jesus, eles devem superar toda a tentação do poder mundano, pois o poder do Cristo é o amor e o serviço gratuito e generoso que faz com que alguém se torne capaz de entregar a própria vida para realizar a vontade de Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.